Graça e paz, povo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida sempre. Continue te abençoando com toda sorte de bênçãos. Amém, irmãos? Irmãos, escreve aí no meu canal, no YouTube. Você que me acompanha, você que assiste essas mensagens, manda ela para alguém, que é muito interessante essas mensagens que Deus está colocando no meu coração para abençoar o povo, para alertar o povo, né? Então, manda essa mensagem para outras pessoas, para que elas ver a realidade da vida em nome de Jesus, né? E muito obrigado vocês que estão me ajudando aí no YouTube, que estão me ajudando, contribuindo com essa quantidade que Deus propôs no seu coração. Muito obrigado. Que Deus continue te abençoando. Essa semente que você está me ajudando, Deus vai te retribuir 100 vezes mais. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês hoje como podemos vencer nossos problemas. Tem tantas pessoas nesse mundo, irmãos, que estão enfrentando tantos problemas, tantos causas na justiça, tantas mulheres indo embora de casa, largando o marido largando a mulher, deixando a mulher com seus filhos dentro de casa, carro sendo roubado, moto sendo roubada, tantos problemas que o diabo está por trás de tudo isso, né, irmãos? Que está acontecendo na vida do ser humano, né? E a tendência, irmão, é piorar mais. Então, o que nós temos que fazer? Como nós vamos vencer esses problemas para que isso não aconteça mais na nossa vida, né? Vamos lá, então. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Josué, capítulo 8, no versículo 25, que diz o seguinte: E todos que caíram naquele dia, homens como mulheres, foram 12.000, né? Todos que caíram naquele dia, contando homens, mulheres, crianças, total foram 12.000. E todos, né? Todos moradores de Ai. Amém? Irmãos, olha para você ver. Olha, o general Josué, do antigo exército de Israel, ele é considerado até hoje um dos maiores, mais brilhantes da estratégia de guerra, né, que o mundo já conheceu. Ele venceu todas as batalhas, só uma que ele caiu, ele deixou de vencer porque um dos soldados dele foi lá e roubou do cidadão, né? E Deus viu e permitiu que eles perdessem. Fora isso, eles venceu todas as batalhas, irmãos. Por causa de quê? Das orações dele. Nós temos que estar sempre orando para nós vencer também, não é verdade, irmãos? Então Josué era vencedor em todas as batalhas, como você é, mesmo lutando com um exército maiores do que ele, mais poderoso do que ele e muito mais armado em tudo muito mais armado, mas ele era mais forte, ele tinha menos quantidade de pessoas e envia um exército inumerável, muita gente em cima de Josué e ele vencia. Mas todo mundo admirava o talento que Josué tinha, né? Tinha para conquistar uma batalha imensa, né? Mas quando nós examinamos o livro de Josué, por exemplo, o próprio general Josué escreveu, né? Nós vamos ver que todas a estratégia de guerra que ele elaborava, a estratégia brilhante, né? Brilhante, na verdade, não vinha da sua própria cabeça. Não. Ou do seu próprio talento militar. Não. Mas, na verdade, era a estratégia que o próprio Deus elaborava, né? Entregava na tua mão beijada, de mão beijada, para Josué implantá-las, né? Deus passando para Josué uma estratégia vitoriosa para uma guerra que iria acontecer
Amém. Uma guerra que ia acontecer lá no Ai, para ele vencer. Irmãos, às vezes você está enfrentando uma guerra espiritual, né? Em seus problemas, que você sabe que por trás disso o diabo que está. O diabo está por trás de todas as guerras que nós enfrentamos, irmãos. Porque nosso Deus, ele é de paz, ele é de amor, de alegria, união. Ele quer nos dar isso. É paz, amor, alegria, união, felicidade, prosperidade. Ele quer isso. Mas tem muitos problemas, irmãos, porque a nossa vida é assim, é um problema atrás do outro. É tipo uma escada. É um problema atrás do outro, né? E todos, irmãos, o diabo está por trás, para querer destruir o ser humano, né? E o diabo sabe, né? Você e Deus, todos os problemas que você enfrenta, Deus sabe. E o diabo também sabe. O diabo sabe. E ele que está penetrando essas coisas na sua vida, né? Mas se você orou a Deus, entregou nas mãos de Deus, com certeza você vai vencer. Com certeza. Esses problemas todos você vai vencer, porque é um problema espiritual. Que você, todos os problemas espirituais que você estiver enfrentando, em suas orações você vencerá todas as batalhas, né? Olha só, o capítulo 1 de Josué que nós lemos, né? Que diz assim: então disse o Senhor a Josué, não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Então ele subiu, ele pegou aquela tropa toda de gente e foi lá para o Ai. Olha, o que tenho dado em tua mão, ó rei, o que tenho dado em tua mão é uma tropa minoria, e lá é a maioria, mas você vencerá todas. Deus falando com ele, né? O rei de Ai e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai o seu rei, como fizeste com Jericó, e o seu rei. E salva o que para nós saqueares, os seus despachos, né? E os seus gados. Né? Então lá, irmãos, ele vai ter aquela guerra, vai destruir tudo com a própria força de Deus. Porque Deus fala, põe em buscar a cidade por trás dela. Amém? Então essas palavras, irmão, essa palavra de Deus foi dada e mostrada por Deus para Josué, né? Que ele deveria fazer para vencer a guerra lá em Ai. Né? E nós, irmãos, quando estamos enfrentando nossos problemas, né? Quando nós estamos enfrentando nossos problemas, quando nós entramos em oração, entregamos tudo nas mãos de Deus e pedimos a Deus força para nós vencer aqueles problemas, não é verdade? E nunca devemos ficar calados. Nós temos que sempre estar pedindo a Deus força, ficar calado com o nosso Pai, né? Nessa hora que nós precisamos mesmo de abrir a boca e conversar com o Pai. Porque é nessa hora que nós precisamos de Deus, né? Pedir socorro a Deus. Tem muitas pessoas, meus irmãos, muita gente que Deus permite que acontece coisas em nossa vida, porque às vezes estamos muito calados em casa e não estou orando, né? Só oramos na igreja. Chega na igreja, fazemos nossa oração, mas chega em casa, é outra pessoa, não ora, não busca Deus, não faz uma oração, só fica discutindo com o seu irmão, com a sua mãe, com o seu pai, com o próximo, né? Então tudo isso, irmão, é uma brecha para o diabo, né? Para o diabo colocar problema na nossa vida, né? Então nós temos que estar sempre orando.
dentro de casa, na igreja, nós temos que ser a mesma pessoa, né? No seu trabalho, e pedindo a Deus uma proteção, porque nós temos que estar protegido pelo Pai Todo-Poderoso. Olha, nesse versículo 1, irmão, Deus disse para Josué: não temas, não se espantes. Isso é para a nossa batalha espiritual também, irmãos. E quando nós oramos, entregamos os problemas nas mãos de Deus, esse é o primeiro ponto nosso. Nós nunca podemos sentir medo. Nunca podemos sentir medo dos nossos problemas. Porque quando sentimos medo, estamos com falta de fé. Não é verdade? Estamos com falta de fé em Deus. Nessa hora, se você, por exemplo, for expulsar um demônio de uma pessoa e você ficar com medo, né, para dar ordem que o diabo saia, aquele medo que você está sentindo, o diabo vai estar por trás de você rindo, né? Você nunca vai mandar aqueles espíritos malignos embora com medo dele. Eu sei que vai estar com medo e vai sair correndo, né? Então ele nunca vai sair, você nunca vai ter a força, né? Porque quando você fica com medo para dar ordem o diabo que ele saia, ele pode olhar para você e ele vai perceber que você está pálido. Ele vai ver isso, né? Que não tem sangue nos seus lábios e que está amarelo e de medo, está amarelo de medo, e os pelos dos seus braços estão tudo arrupiado, e os cabelos do seu pé, os cabelos da sua cabeça, do seu corpo, está tudo em pé. Aí ele vai sapatear em cima de você. Vai rir da sua cara, vai rir de você, porque você está com medo. E nós não podemos ter medo. Vai rir de você, vai sapatear de você. Olha lá como pôs. Ele vai falar: olha lá como eu pus o teu servo. Olha lá o medo que eu pus, o medo que eu estou colocando no teu servo. E nessa hora ele vai rir de você, porque você está com medo. Você fica rindo de você, porque por trás de você ele fica rindo porque você está com medo. A palavra de Deus, ela diz que nós não podemos ter medo de nada. A palavra de Deus, ela diz que nós podemos pisar em serpente e escorpiões. Nós temos autoridade para expulsar todos os espíritos malignos que tiver no corpo de alguém. Nós temos autoridade para isso. Nós nunca podemos ter medo desses espíritos imundos. Nunca foram mais fortes do que você. Nunca, né? Eles sempre são mais fracos, eles são derrotados. Então você tem força e autoridade para expulsar, espantar aqueles espíritos maus que está enganando aquela pessoa, destruindo a vida daquela pessoa, né? Então nós nunca podemos ter medo dele. Não podemos ter medo dessa batalha, porque Deus é com você onde você estiver. Deus é conosco, irmãos. Irmãos, irmãos, Deus está dizendo de imediato, né? É uma coisa que sempre vencemos, porque Deus sempre está conosco. Por isso que ele diz a Josué: e para nós. Ele disse para Josué: e para nós. Não temas, não te espantes, porque eu estou contigo, porque todas as vezes que você estiver medo, vai perder a batalha. Isso serve para nós também, irmãos. Toda vez que nós tiver medo, nós vamos perder a batalha. Olha o caso de Saul. Saul, Saul, diante do gigante, que ele desafiava as fileiras, né? As fileiras de Israel. Golias era um enorme, ele era imenso, grandão, né? Mas o rei Saul, já por causa do seu medo, já tinha perdido a batalha, por causa do seu medo.
E por que você tem medo das coisas, irmãos? Por que você tem medo de um espírito maligno que se manifestou em alguém? Não. Aí ele vai montar em cima de você. Nós não podemos ter medo. Nós temos que ter coragem. A palavra de Deus diz que nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, por que nós vamos ter medo? O medo não faz parte da nossa vida. Nós temos que ter força e fé, né? Então, Golias era enorme, mas o rei Saul, por causa do seu medo, já tinha perdido a batalha. E quando o pequenino Davi se apresentou para lutar com aquele gigante, né? O que foi que o rei Saul, medroso, disse para o corajoso Davi? O que foi que o medroso Saul disse para o corajoso Davi? Ele disse: tu não poderás guerrear contra ele. Ele é um homem feito e você é um menino. Você não tem força para enfrentar esse gigante, não. Afaste desse gigante, que você é criança. Você não tem força para enfrentar esse gigante. Mas só, irmãos, que Deus era com Davi. Deus era com Davi. Sempre estava com Davi. E Davi era uma criança, na verdade, mas Deus era com ele, né? Ele é um guerreiro, e o Saul ainda falou, né? Ele é um guerreiro e você é inexperiente. Quer dizer, antes de tentar a vitória, Saul já estava derrotado. Antes de tentar a vitória, Saul já estava derrotado. Antes de guerrear, ele já tinha perdido a batalha. E qual a batalha, irmão, que você está enfrentando, né? E está com medo antes de começar os seus problemas. Antes de começar os seus problemas, você já está com medo, né? O caso de Saul, né? Nós não podemos e não devemos ter medo de nada, né? Porque nós temos que ser fortes e corajosos. Nós temos força para pisar em serpente e escorpião. Como Davi venceu o gigante, e Josué venceu o gigante. E Josué, depois que orou a Deus, venceu todas as batalhas. Davi, com a pedrada, ele venceu aquele Golias, aquele enorme gigante, né? Por causa das suas orações. E Davi e Josué, depois das suas orações, ele orou todas as batalhas. E Deus manda dizer a ele: não temas, não te espante, nunca tenha medo de seus problemas, irmãos. Não tema, não te espantes, porque eu estou contigo onde você estiver. Então, Deus mandou dizer para Josué, né? Não temas, não te espantes, nunca tenha medo, porque eu estou contigo. Então, irmãos, esse caso do Josué é como se fosse para nós. Todos os nossos problemas nós temos que orar, entregar na mão de Deus e pedir a Deus um socorro. Pai, venha me socorrer, Pai. Eu não sei o que eu faço. Eu não estou aguentando carregar esse fardo, meu Deus. Me ajuda, Senhor. Tira esse fardo das minhas costas, meu Pai. Me dá força, Senhor. O Senhor é o meu socorro. Me cuida de mim, meu Deus. Me dá força. Só isso aí, irmão, você falando isso aí, Deus já vai te proteger. Não temas. Eu estou contigo. Não te espantes, porque tu és meu servo. Então Deus já manda falar com você, né? Então ele vai te abençoar, né? Entrega tudo na mão de Deus, porque Deus, ele é o nosso socorro. Amém? Então sem Deus nós não somos nada, meu irmão. Sem Deus nada nós podemos fazer. E com Deus nós podemos tudo, porque ele é o nosso socorro. Ele que nos protege, ele que nos abençoa, ele que nos dirige, ele que nos guia. Então é bom sempre nós estar em oração. Quando nós sair para orar, para trabalhar, vamos orar a Deus,
pedir a Deus para nos proteger, nos levar, nos trazer de volta, né? Quando nós estiver indo dormir, nós temos que pedir proteção a Deus para nós ter uma noite abençoada, com saúde, com paz, com amor, né? Para que os espíritos mal não usem ninguém para invadir a sua casa, para que sua casa seja protegida com os anjos guardando a sua casa. E seu carro, sua moto, se estiver lá fora, para que seja protegida, para que os espíritos mal não usem os jovens para querer roubar o seu automóvel. Né? Então nós temos que estar sempre em oração, buscando sempre a Deus e pedindo sempre a Deus o socorro, porque o nosso socorro vem do Pai, não é do homem, nem da mulher, não, é do Pai. Ele é o único que pode nos socorrer. Se nós temos autoridade para pisar em serpente e escorpião, nunca devemos ter medo de nada, né? Porque nós somos imagem e semelhança de Jesus Cristo. Nós somos igual a Ele, irmãos. Então nós temos que ter força na nossa vida para nós vencer aqueles problemas, aquilo que está provocando problema na nossa vida, nós temos que vencer. Amém, irmãos? Vou deixar essa mensagem para vocês e vamos fazer uma oração aqui agora, pedir a Deus para que Deus nos abençoe e nos protege. Vamos orar. Querido Deus e poderoso Pai, em nome de Senhor Jesus, estamos entrando em Tua presença, Pai. Senhor, Pai, tira do coração do Teu povo esse medo, meu Deus. Tantas pessoas que estão me ouvindo aqui no YouTube, meu Pai, que tem medo de certas coisas, meu Pai. Tem medo de alguma coisa, meu Deus. Mas o Senhor é que toma a frente de tudo que nós fazemos, meu Pai. Desde quando nós estiver orando ao Senhor, os nossos problemas caem na Tua mão, Pai. Já não é nós mais que vamos resolver. É o Senhor. Assim como o Senhor tomou a frente de Josué, mandou ele orar ao Senhor, Pai amado. Também, mesma coisa foi Davi. O Senhor mandou, deu força para ele matar aquele Golias, aquele gigante, Pai. Assim somos nós também que te servimos. Dá força para o teu povo, meu Pai. Todos esses que me acompanham no YouTube, meu Pai, dá força para eles, protege a vida deles, meu Deus. Pai, tira do coração do teu povo esse medo, porque nós cremos no Senhor, que em tua presença, meu Pai, somos fortes, suficientes para enfrentar qualquer batalha em nome de Jesus, Pai. Qualquer batalha espiritual, nós somos fortes, temos que ser corajosos, Pai, porque em nossa frente está o Senhor, nos ajudando a superá-lo diante da tua misericórdia, Pai. Porque o Senhor que tem muita misericórdia do seu povo, então abençoa todos que estão me ouvindo aqui nesse momento, aqui agora no YouTube, meu Pai. Pai, eu peço, roga a luz do teu entendimento, Pai, para aceitar a divina vontade em qualquer circunstância da vida, Pai. Então, meu Pai, abençoa teus filhos, meu Pai. Abençoa todos nós. Nos dá coragem, Pai. Nos dá força. Nos ajuda a cada um de nós, Pai, a enfrentar os nossos problemas. E nos tira os nossos medos para que nós vencemos toda a batalha em nome do Senhor Jesus. Por isso, Pai, nós te agradecemos muito, Pai, pelas nossas bênçãos que estamos recebendo do Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor, meu Deus, é um Deus de misericórdia, o Senhor tem muita misericórdia do teu povo, Pai. Por isso nós entregamos nas tuas mãos, Pai. Se 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 pode cair à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, e medo muito mais nós vamos ter, porque os derrotados, meu Pai, os espíritos malignos já são derrotados. E a tua palavra diz que nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus, Pai. Então nos abençoa, nos protege pela glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que seu nome seja louvado para todos sempre, Senhor Deus. Muito obrigado pelas bênçãos, meu Pai. Muito obrigado por tudo, Jesus.
tudo que eu estou passando, eu vou estar dando glória ao Senhor e todos esses que me ouvem no YouTube. E agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Obrigado, Pai, e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amanhã estarei aqui novamente. Vamos ver o que Deus vai colocar nos meus lábios. A paz do Senhor seja convosco.